Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Barizon e hoje eu vim dar umas dicas para vocês que estão estudando em casa, que estão estudando para um vestibular, né? Para um Enem, enfim, qualquer tipo de objetivo que você tenha, talvez essas dicas sirvam para vocês, tá? Pessoal, existe um psicopedagogo que desenvolveu uma teoria, tá? O nome dele é William Glasser, que criou uma escala de entendimento das pessoas em relação ao método utilizado para o aprendizado, como por exemplo a leitura, que faria com que a pessoa aprendesse ou absorvesse apenas 10% do conhecimento que aquele livro, né, ou aquela obra passa nos seus escritos. Tá? E ele vai até o máximo de aprendizado, né, para dar uma resumida na teoria de Glasser, que é a prática, né, de você ensinar aquele conteúdo para outras pessoas, onde você tem um aprendizado de 95%. Né? Ou seja, quando você aprende algo para ensinar alguém, você tem uma maior capacidade de absorver aquelas informações. Tá? Então, essa técnica que foi proposta, né, por um teórico, ela é muito difundida hoje em dia, inclusive nos meios acadêmicos, nos meios educacionais, tá? Mas pode servir também para a gente estar utilizando isso em casa, né? Ou seja, quer aprender alguma coisa, ao invés de você sentar e tentar decorar um texto de um livro da internet, por que você não pega esse conteúdo, monta um seminário, né? Monta um seminário e vai apresentar tudo que você encontrar a respeito daquele tema para sua família, né? Agora que nós estamos na quarentena, junta o seu pai, junta a sua mãe ali no sofá e apresenta um seminário com aquele conteúdo que você deseja aprender, tentando ensinar aquilo que você está estudando. Você vai perceber que no final do processo você aprendeu muito mais do que se você tivesse sentado e tentado decorar aqueles conceitos, tá? É uma prática muito utilizada nas academias, né? No que diz respeito ao mestrado e ao doutorado. Tá? Uma das metodologias que eu encontrei no mestrado, uma opinião própria, tá? Foi justamente essa mudança em relação à graduação, né? Onde é aquela educação massiva, onde o professor fala e o aluno escuta, né? Você não tem um protagonismo por parte do aluno. Né? Na teoria de Glasser, como ele já mostrou, né, que você tem uma maior taxa de absorção de conhecimento quando você participa da problemática, quando você ensina algo para alguém, é muito maior. Então nós utilizamos essa técnica na academia, né? Não exatamente a técnica de Glasser, mas o aluno como protagonista. Nós chamamos aí de metodologias ativas. Né? Então o que são metodologias ativas? É quando o aluno ele assume o protagonismo. Não é mais o professor o centro, né, o detentor do conhecimento, mas o aluno ele acaba assumindo esse papel. Ele que vai procurar respostas para o problema que é proposto. Tá? Então, nessa teoria, né, nessa teoria técnica, né, das metodologias ativas, nós temos o professor como mediador, como orientador, ele que vai propor, né, a problemática para o aluno. Tá? E você em casa, que está estudando em casa, você que vai estabelecer quais são os seus critérios. Né? Levanta uma problemática, né, no exemplo que eu dei agora há pouco, problemática é fazer os seus pais entenderem sobre fotossíntese, por exemplo. Né? E aí você vai fazer cartazes, você vai criar uma apresentação na internet, em forma de slide, né? Fazer um Canva ou um Jamboard, né? Enfim, você vai usar várias técnicas que nós temos hoje para tentar fazer com que os seus pais aprendam sobre o processo fotossintético. E no final do processo você vai perceber que você vai ter adquirido e assimilado aquele conteúdo, né? Quando você faz parte da solução daquele problema, o aluno, né, o educando, ou nós mesmos, né, nós temos essa capacidade de aceitar mais aquele processo. Tá? Então, na academia, nós encontramos isso, principalmente no mestrado e no doutorado. Nós temos créditos a cumprir no mestrado. Tá? Então, quando eu entrei no mestrado, pessoal, e posteriormente no doutorado, isso foi um choque para mim, né? Porque você tinha que dar aula para os professores. Né? Eu fiquei assim, abismado. Né? E você assume o protagonismo, né, quando você vai estudar com esse tipo de nível. Né? Então o professor passava um problema, né, que era artigos científicos que nós tínhamos que explicar para ele. Nós montávamos uma aula, montávamos aí
slides, né, que era o que nós tínhamos na época, e apresentávamos isso. E o professor, com a sua sabedoria, o seu conhecimento, ia lapidando aquilo que nós havíamos ou entendido errado, né, ou uma má interpretação. Tá? Então o papel do professor, nesse caso, ele é de lapidador, de orientador, né? Ele vai acertar o que não está certo. Bom, tudo bem, né? Mas será que essa técnica serviria para a gente colocar no ensino médio, por exemplo, né? Obviamente a gente tem que entender a diferença de idade das situações, né? As pessoas adultas já têm aí um caráter formado, né? Uma estrutura neurológica formada. Nós temos várias teorias também que tratam dessa ligação de neurônios, dessa preparação do indivíduo para o conhecimento de acordo com a sua idade, né? Só vocês lerem Piaget, Vygotsky, enfim, existem várias teorias sobre as idades e a relação de aprendizado, tá? Mas nós conseguimos tirar um maior proveito, né? Fazer com que aquele indivíduo, seu filho que está estudando em casa, né? Um aluno na escola, ele consiga então fazer com que ele consiga ser protagonista, e a gente vai tirar muito mais proveito dessa técnica. Tá? Não é uma técnica que deve ser utilizada integralmente, né? Eu não posso estudar apenas por essa metodologia ativa, né? Eu tenho que utilizar outras ferramentas também, mas ela é de muita relevância nesse momento. Tá? Se você gostou, curte e nos siga. Até mais, gente.